Hay muchos frutos de labios buenos y malos. Há muitos frutos de lábios que são bons e maus. Dentro de los frutos de labios buenos, Dentro dos frutos de lábios bons, hay uno que es el más importante, há que é o mais importante, que es la oración. e esse é a oração. Ese es el fruto que más perseverantemente tenemos que dar, Esse é o fruto que mais perseverantemente devemos dar, aprendiendo de Jesús, aprendendo-o com Jesus, que pasaba noches enteras orando, que passava noites inteiras a orar, que oraba delante de sus discípulos, orava diante dos seus discípulos, que no les enseñó a sus discípulos a predicar, pero sí les enseñó a orar. que não ensinou aos seus discípulos a pregar, mas sim a orar. Éxodo 30, del 1 al 10. Farás altar para queimar o incenso, a madeira da cássia o farás. O seu comprimento será de um côvado e a sua largura de um côvado. Será quadrado e de 2 côvados será a sua altura. As suas pontas formarão uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás, tanto a face superior como as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura. Nos 2 cantos de ambos os lados as farás, e elas servirão de lugares para os varais com que o altar será levado. Farás também os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. E porás o altar diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. E Arão queimará sobre ele o incenso de especiarias cada manhã. Quando puserem em ordem as lâmpadas, o queimará. Também quando acender as lâmpadas à tardinha, o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem tampouco derramareis sobre ele ofertas de libação. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício da expiação de pecado. Fará expiação sobre ela uma vez no ano pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Esta enseñanza Este ensinamento nos muestra lo que es realmente nuestra vida de oración, mostra-nos realmente aquilo que é a nossa vida de oração. que debemos de ser un altar constante de oración, de lanzar incienso a Dios. Devemos ser altar constante de oração, de lançar incenso Por a eso Deus. este altar que muestra para el templo Por isso este altar que mostra para o templo está hecho de acacia, madera, está feito de madeira de acácia, simbolizando al hombre. simbolizando ao homem. Igual que el arca del testimonio también estaba hecha de madera, De igual acacia, maneira, a arca da aliança era feita de madeira de acácia, pero forrado de oro, mas forrado por ouro. es decir, cubierto por Dios, Quer dizer estar coberto por Deus. porque el oro simboliza la santidad de Dios. Porque o ouro é o simbolismo da santidade de Deus. El altar de oración es exactamente la manifestación de la comunión de Dios con el hombre y el hombre con Dios. O altar da oração é simplesmente o simbolismo da comunhão do homem com Deus e do Deus com o Es la homem. constante comunicación É a constante comunicação entre el Padre y los hijos y el Padre. entre o pai e os filhos e os pais. Por eso orar no solamente es hablar, Por isso orar não é somente sino falar, también es escuchar, senão também é escutar, meditar, meditar, reflexionar. refletir. Y vemos que en esta construcción Vimos que nesta construção que nos enseña claramente lo que es la oración, que ensina-nos claramente aquilo que é a oração, dice que llevaban unos anillos de oro diz que levava uns anéis de ouro, para poner ahí las varas. para que aí pudessem ser postas as varas. Esas varas que simbolizan Essas varas simbolizam la justicia de Dios, la verdad de Dios, a la justiça disciplina de Dios, a verdade de Deus, a disciplina de Deus, que tienen que estar siempre con nosotros que tem que estar sempre conosco y que serán utilizadas para transportar el altar donde quiera que vamos. e que servirá para transportar o altar de Deus onde quer que vayamos. Donde quiera que tú vayas y que yo vaya, tenemos que llevar ese altar en nuestro
corazón y nuestra boca. Onde quer que tu vás ou eu vá, devemos levar esse altar no nosso coração e na nossa boca. Y hemos de transportarlo en esa diligencia, en esa obediencia a las varas de Dios. Devemos transportá-lo nessa diligência e nessa obediência às varas de Deus, También de madera y de oro. também feitas de madeira e ouro, Para mostrar claramente la rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. para mostrar claramente o render da nossa vontade à vontade de Deus. Y el plan es presentar el altar delante del velo en el lugar santísimo. E o plano é apresentar esse altar diante do véu do lugar santíssimo. Es por medio de la oración que entramos en la presencia directa de Dios. É por meio da oração que entramos na presença direta com Deus. Aquí solamente podía entrar en el lugar santísimo una vez al año el sumo sacerdote Aarón, Aqui simplesmente podia entrar no lugar santíssimo uma vez ao ano o sumo sacerdote que era Arão, para derramar gotas de sangre para derramar as gotas de sangue sobre el propiciatorio, sobre o propiciatório, es decir, el arca del testimonio, é dizer, a arca do testemunho, da para aliança, derramar el aceite de la unción para derramar o óleo da unção y del incienso santo. e do incenso santo. Pero desde que Jesucristo entregó su vida por ti y por mí, Mas desde que Jesus Cristo entregou a sua vida por ti e por mim, todos podemos pasar el altar dentro del velo. todos podemos passar ao altar por entre o véu. No solamente el sumo sacerdote un día al año, el día de Yom Kippur, Não somente o sumo sacerdote uma vez ao ano no dia do Yom Kippur, sino que constantemente 24 horas al día podemos estar en la gloriosa presencia del Señor. senão que constantemente durante 24 horas ao dia podemos estar na presença gloriosa de Deus. Hasta el punto de que realmente hemos de vivir en el Espíritu, en continua comunión con Dios. Até ao ponto de que continuamente podemos viver no Espírito, em contínua comunhão com De Deus. tal manera que el templo de Salomón De tal maneira que o templo de Salomão somos nosotros. somos nós. Y en nuestra vida E a nossa vida tenemos el atrio de los gentiles, el temos atrio de los o átrio dos creyentes, gentiis, o átrio dos crentes, tenemos el lugar santo y el temos lugar o lugar santísimo. santo e o lugar santíssimo. Algunas personas les dejamos llegar a nuestra vida hasta un punto, Algumas pessoas permitimos que elas cheguem à nossa vida até um ponto, al atrio, ao átrio. y allí podemos dialogar con ellos, E aí podemos estabelecer um diálogo pero com no eles. tenemos comunión con ellos. Mas não temos comunhão com Porque ¿qué eles. comunión tiene el creyente con el incrédulo? Porque que comunhão pode ter aquele que é crente com aquele que é Tú y incrédulo? yo hemos de ser como el templo de Salomón, Tu e eu devemos ser tal qual como o templo de Salomão. y que en nuestro corazón esté el lugar santísimo, E que o nosso coração esteja no lugar y santíssimo. allí gobierne el Espíritu Santo, E que aí governe o Espírito Santo. y Él nos haga sacerdotes sacrificadores E Ele faça de nós sacerdotes para sacrificadores. darle sacrificio de olor grato, de incienso, de oración. Para dar sacrifício grato, dolor grato, de incenso, de oração. Por tanto, podemos quemar ese incienso de oración todos los días, Por isso podemos queimar esse incenso de oração todos os como dias. lugar santísimo de Dios que somos. Como lugar santíssimo de Deus que somos. Y la lámpara debe de estar encendida constantemente, E a lâmpada deve estar acesa constantemente. como tú y yo, que debemos de estar velando e iluminados siempre con la luz de Cristo. Como tu e eu que devemos velar continuamente, iluminados pela luz de Cristo. Y este sacrificio es el único sacrificio continuo, E este sacrifício é o único sacrifício el que é sacrificio contínuo. del incienso. O sacrifício Cuando do oigas incenso. del sacrificio continuo en la palabra de Dios, Quando tu ouves falar de sacrifício contínuo na palavra de Deus, es el sacrificio del incienso esse é o sacrifício do y incenso de la iluminación. e da iluminação. Eso es perpetuo, constante, Isso é perpétuo, é constante. 24 horas. 24 El horas. sacrificio del cordero se hacía por la mañana un sacrificio y por la tarde O otro, sacrifício do cordeiro fazia-se um pela manhã e outro pela tarde. enseñándonos que debemos de meditar en la palabra de Dios y 2 Ensinándonos. veces al día es mejor que una. Ensinando-nos que devemos meditar na palavra de Deus e 2 vezes ao dia é sempre Igual que melhor que uma. tenemos 2 comidas importantes para el cuerpo, Exatamente como temos 2 comidas importantes para o así corpo, también debemos comer el sacrificio del cordero, del verbo de Dios, 2 veces al día assim como também mínimo. devemos comer o sacrifício do cordeiro, do verbo de Deus 2 vezes ao dia. Pero el sacrificio continuo es la oración. Mas o sacrifício contínuo é a Por oração. eso Pablo les dice a los tesalonicenses, orad sin cesar. Por isso Paulo ensina aos Tessalonicenses, orai sem cessar. He empezado por la gracia de Dios a escribir un libro Comecei pela graça de Deus a escrever um novo livro que se llama Orar como respirar.
que se chama orar como respirar. Orar para todo, Orar para tudo, en todo tiempo, em todo o tempo, en todo lugar, em todo lugar, en todas las posturas, en qualquer tumbado de posição, pie, de rodillas, de boca joelhos arriba, em boca pé, abajo. deitado, com a boca para cima, com a boca para Orar baixo. antes, durante y después. Orar antes, durante e depois. Orar y orar. Orar e orar. Cuanto más te vas creciendo en el Señor, más vas experimentando que el Espíritu te lleva a orar. Quanto más mais y más. vais crescendo no Senhor, vais experimentando que o Espírito Santo leva-te a orar, a ¿Y orar e cómo orar. lo hace? E como faz? Te produce convicción de pecado de que oras poco. Traz-te o convencimento de pecado que oras pouco. Te produce esa disciplina, esa corrección de que no oras lo que Dios quiere que ores. Produz-te esse convencimento, traz-te essa convicção que não oras o suficiente, aquilo que Deus quer que tu ores. Llevo muchos años pidiendo perdón al Señor por Levo eso. muitos anos a pedir perdão ao Senhor por isso. Y todavía lo hago. E ainda agora o faço. Sin embargo, sé que si mido el tiempo de oración que dedico ahora es mucho más que el que dedicaba hace 5 No años. entanto, se compara o tempo de oração que dedico agora, é muito mais que aquilo que fazia há 5 anos Pero aún atrás. siento que el Espíritu Santo dentro de mí no está satisfecho, contento. Mas mesmo assim, sinto que o Espírito Santo dentro de mim não está satisfeito, Y não veo está cómo en contente. situaciones constantes en el día, a lo largo del día, me lleva a orar. E vejo como em situações constantes durante o dia leva-me a que eu Me ore. viene un pensamiento de un peligro de alguien, un pensamiento de una situación, de una dificultad y me pongo a orar. Vem a mim pensamento de uma situação, uma dificuldade de alguém e eu ponho-me a orar. Porque uno acaba reconociendo claramente todos los días de nuestra impotencia humana. Porque nós chegamos a saber realmente que todos os dias damos conta da nossa impotência humana. Y sin embargo, qué fácil es para Dios. Mas, no entanto, é tão fácil para Deus. Hacer lo imposible es fácil para Fazer Dios. o impossível é fácil para Por lo Deus. tanto, es involucrarle a Dios a que haga lo imposible, lo que nosotros nunca podemos hacer. Portanto, é involucrar a Deus a que Ele faça o impossível, aquilo que nós não podemos fazer. Pero para entrar en el lugar santísimo, para ser lugar santísimo, hay que vivir en santidad. Mas para entrar no lugar santíssimo, ou para ser lugar santíssimo, temos de viver em El santidade. sumo sacerdote tenía antes que entrar una vez al año, purificarse por completo él. O sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo uma vez ao ano e tinha que purificar-se a Ele. Primero sacrificaba animal, cordero, para ungirse él con sangre y purificarse él. Primeiro sacrificava o cordeiro, o animal, para que ele fosse purificado com esse sangue. Pagaba un cordero por sus pecados. Pagava o cordeiro pelos seus pecados. Antes de que tú y yo entremos en oración, primero purifiquémonos. Antes que tu e eu possamos entrar em oração, purifiquemo-nos. Antes de empezar a orar cualquier oración, primero digamos, Señor, límpiame. Antes que possamos fazer qualquer oração, devemos dizer, Senhor, Limpa-me. limpa-me, limpa-me. Antes de subir al púlpito cada vez que tengo que predicar. Antes de subir ao púlpito para pregar a palavra, Mientras me encamino hacia el púlpito. enquanto me venho encaminhando até ao Digo al púlpito, Señor, limpia mi boca, limpia mi mente y limpia mi corazón. digo ao Senhor, limpa a minha boca, limpa a minha mente e limpa o Limpia meu mis coração. ojos. Limpa os meus olhos. Límpiame de toda maldad. Limpa-me de toda a maldade. Para que yo pueda ser un canal santo. Para que eu possa ser um canal santo. Y luego le digo, Espíritu Santo, unge mis labios. E logo digo-lhe, Espírito Santo, Para que traz seas tu unção quien sobre os meus hables. lábios. Para que sejas tu quem quien falas. hagas. Para que sejas tu aquilo que Si no, ¿de qué faças. sirve todo lo que yo haga? No vale Não, para de nada. que serve tudo aquilo que eu faça? Não vale para nada. Por eso aquellos que oran Por isso reforma aqueles que oram religiosa de sin forma religiosa, santificación sem santificação, no llegan a Dios. não chegam a Deus. Al contrario, Ao contrário, provocan la ira de Dios. provocam a ira de Deus. Viene el juicio de Dios. E então vem o juízo de Viene una Deus, disciplina que puede ser a Vem a veces disciplina terrible. que pode muitas vezes ser terrível. Mira lo que les pasó a 2 hijos de Aarón, del sumo sacerdote. Vê aquilo que passou a 2 filhos de Arão, o sumo Por sacerdote, encender fuego extraño, por trazer fogo estranho, por lanzar incienso hipócrita, por lançar incenso hipócrita, mientras vivían en pecado de fornicación, enquanto estavam a viver em pecado de fornicação de inmundicia. e em imundícia. Levíticos 10, 1 y 2. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e, pondo neles fogo e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os devorou e morreram perante o Senhor. Ofrecieron fuego extraño, encendieron el incensario y lanzaron incienso Acenderam fogo estranho contaminado.
agarraram o incensário e deitaram incenso estranho, contaminaram. Porque si nuestro corazón está sucio, Porque se o nosso coração está sujo, el incienso que lanzamos por nuestra boca aquele incenso que sai pela nossa boca está sucio. é sujo. Y Dios es santo. E Deus é santo. No va a recibir ningún sacrificio ni de labios ni de nada que sea inmundo. Não vai receber nenhum sacrifício, nem de lábios, nem de nada que seja Y el imundo. fuego consumidor de Dios los quemó, los abrazó. O fogo completamente. consumidor de Deus consumiu-os, abrasou-os. Tuvo que ser una experiencia terrible para todo el pueblo. Deve ter sido uma experiência terrível para todo o povo. Imagínate tú para el sumo sacerdote. Imagina-te então tu para o sumo sacerdote. Qué terrible castigo a sus propios hijos Que delante de terrível él. castigo. Os seus próprios filhos morreram diante dele. Pero así había temor y temblor en el pueblo de Dios. Mas assim isso criou e havia temor e tremor diante do Cuando povo de algunos Deus. padres ven como el enemigo arrebata a sus hijos Como quando os pais veem que o inimigo vem a roubar os seus filhos y se los lleva al mundo, e leva-os ao mundo. no se dan cuenta de que están siendo sacrificados al fuego de Moloch. Não estão a ver que eles estão a ser sacrificados ao fogo do Moloque. Y otros padres que tienen hijos y ven eso, no les entra temor de Dios para decir que mis hijos no acaben así. E outros pais que têm filhos e veem isso e não lhes entra temor de Deus para clamar e dizer que os meus filhos não acabem assim. Veo algunas personas, algunos padres y madres Vejo algumas pessoas, pais e mães, que por amor al mundo dejan el plan de Dios que por amor ao mundo deixam o plano de Deus y arrastran a sus hijos a ese fuego consumidor. e arrastam os seus filhos para esse fogo consumidor. Hebreos 9, 3 y 4. Mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, no qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas do pacto. Ese era el mobiliario del lugar santísimo, Esses eram os móveis do lugar santíssimo, en el que no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote una vez al que año. não podia entrar ninguém mais senão o sumo sacerdote uma vez por ano. Y ahora no solamente entramos todos los días, sino que somos ese lugar. Agora não somente entramos todos os dias, senão que somos esse lugar. Y tú y yo estamos llamados a ser incensarios de oro, Tu e eu somos chamados para ser incensários de ouro, de tal manera de tal forma que la madurez que el Espíritu Santo quiere producir en ti y en mí que a maturidade que o Espírito Santo quer produzir em ti e em mim es que el altar de acacia y de oro é que o altar de acácia e ouro acabe siendo solo de oro. acabe por ser somente feito de ouro. Que seamos incensarios no de acacia y oro, sino de solo de oro. Que nós sejamos incensários não de acácia e ouro, mas somente de ouro. Que seamos verdaderos adoradores que adoramos en espíritu y en Sejamos verdad. verdadeiros adoradores que adoramos em espírito e em Que verdade. realmente sea el Espíritu Santo el que nos dirige y nos abre la boca o nos la cierra para lanzar el incienso santo a Que Dios. seja realmente o Espírito Santo aquele que nos abre a boca ou nos fecha para que lancemos esse incenso santo Porque diante do altar de Él Deus. es el único que intercede como conviene. Porque Ele é aquele único que intercede como Y convém. solo lo que es de Dios llega a Dios. E somente aquilo que é de Deus chega até Por lo Deus. tanto, es su obra. Portanto, é a sua La obra. oración que tiene que salir de nosotros ha de ser obra del Espíritu Santo. A en oração nosotros. que tem de sair de nós tem que ser a obra do Espírito Santo. Quiero hoy desafiarte a que te dejes formar como un incensario de oro para Dios. Quero hoje desafiar-te a que deixes formar como um incensário de ouro para Deus. Eso es lo que hemos de ser los sacrificadores, sacerdotes, hijos de Dios. Isso é aquilo que devem sermos nós, os sacrificadores, sacerdotes, filhos de Deus. Para lanzar ese incienso santo de la oración que agrada a Dios, que llega como olor grato delante de Dios. Para lançar essa oração que chega como olor fragante diante do Senhor. Queridos hermanos, también estaba allí la vara. Aí também estava a vara. Siempre la vara. Sempre a vara. Que no se te separe de ti la vara del buen pastor. Que jamais se separe de ti a vara do bom pastor. La autodisciplina con la vara del Espíritu Santo dentro de nosotros. A autodisciplina com a vara do Espírito Santo dentro de nós. Éxodo 30, 34, 38. Volvemos a Éxodo. Voltamos então a Êxodo. Disse mais o Senhor a Moisés:
Toma especiarias aromáticas, estoraque, iónica e gálbano, especiarias aromáticas com incenso puro, e cada uma delas tomarás peso igual, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho, na tenda da revelação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Ora, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo vos será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do seu povo. De la misma manera que Dios da instrucciones para fabricar el aceite de la unción, Da mesma forma que Deus dá instruções para fabricar o óleo da unção, y de la misma manera da instrucciones para fabricar el incienso santo. também dessa forma dá instruções para fabricar o incenso santo. Y manda utilizar especies aromáticas E manda que utilizemos espécies que aromáticas, simbolizan claramente los frutos del Espíritu Santo. que simbolizam claramente os frutos do Espírito Santo. El corazón de Dios, el carácter de O Dios, coração de Deus, o carácter de Deus, que debe de estar en nosotros. aquilo que deve estar em nós. Y Él dice que no se puede repetir, E a palavra diz que ele não se pode repetir, que no se puede volver a fabricar nunca más. que não se pode jamais voltar a fabricar. Si no hubiera aparecido aceite de la unción e incienso en Jerusalén, Se não tivesse aparecido óleo da unção do incenso em Jerusalém, nunca podrían volver a reconstruir el templo. jamais poderiam voltar a reconstruir o templo. O al menos no podrían restaurar el sacrificio correcto. E nem por menos poderiam restaurar o sacrifício correto. ¿Esto qué quiere decir? O que é que quer dizer isto? Que hay muchos que imitan las oraciones. Que há muitos que imitam as orações. Hay cristianos que aprenden de memoria a decir oraciones. Há cristãos que aprendem de memória a dizer orações. Eso es lo que hacen todos los religiosos de todas las religiones. Isso é o que fazem todos os religiosos de toda e qualquer religião. Y fabrican y fabrican y fabrican y fabrican la misma oración. E fabricam e continuam a fabricar sempre a mesma oração. Sin embargo, eso no es lo que agrada a Dios. No entanto, isso não é aquilo que agrada a Deus. El Espíritu Santo es el que debe de producir la oración en nosotros, como hemos dicho. O Espírito Santo é aquele que deve produzir a oração em nós, Y conforme dissemos. entonces Él se mostrará a nosotros. Então Ele se mostrará a nós. Entonces Él hablará con nosotros. Então Ele falará conosco. Entonces Él nos revelará sus secretos, Então Ele nos revelará os seus segredos, sus misterios, os su seus palabra. mistérios, a sua palavra. Y podremos entender la Biblia E então podemos entender a y Bíblia conocerle cada vez más. e conhecer cada vez mais. Hermanos míos, este incienso Meus puro irmãos, este incenso puro es el aliento del Espíritu Santo é o alento do Espírito Santo. que debe de salir de nuestra boca Aquele alento deve sair pela nossa boca para llegar al Padre para chegar ao Pai como perfecta intercesión, como uma perfeita intercessão, como perfecta comunicación. como uma perfeita comunicação. Qué hermoso conversar con Dios. Que formoso é poder conversar com Pues Deus. eso es la verdadera oración. Que formoso é a verdadeira Hablar oração. con Él, escucharle a Él. Velar com Ele e escutar de Ele. De tal manera De tal que el forma Espíritu Santo nos habla, que o Espírito Santo fala-nos, pone en nosotros la oración põe em nós a oração y nosotros la lanzamos al Padre. e nós então lançamos essa Él mesma nos oração ao Pai. inspira Ele inspira-nos y nosotros la lanzamos e nós lançamos como instrumentos de Dios. como instrumentos de Deus. Es triste ver que el rey Uzías, É triste ver que o rei Uzias, que fue tan ungido por Dios, que teve tal unção da parte que de Dios Deus, le dio victoria tras victoria, que Deus deu-lhes vitória tras que le vitória, permitió tener un reinado de muchos años, que permitiu que tivesse um reinado de muitos anos, edificando y construyendo y siendo, bueno, tremendamente exitoso. edificando e construindo e permitindo que ele fosse tremendamente exitoso, Y sin embargo, al final de su vida acabó leproso, mas no entanto ao final da sua vida terminou leproso, porque tomó el incensario impíamente, porque tomou o incensário de uma forma impia, sin ser guiado por el Espíritu Santo para sem ser hacerlo. guiado pelo Espírito Santo para fazê-lo. Lo hizo en su soberbia, en su orgullo, creyéndose
fez-lo na sua con soberba, no seu derecho a orgulho, hacerlo. crendo que tinha o direito para o Tú fazer. y yo no tenemos ningún derecho para orar. Tu e eu não temos nenhum direito para orar. Hasta eso es un regalo de Dios. Isso é uma oferta de Deus. El único que tiene todos los derechos y que los ha ganado por méritos es Jesucristo. O único que tem todos os direitos e que o ganhou por méritos é Jesus Cristo. Él es el verdadero incensario de oro puro. Ele é o verdadeiro incensário de ouro puro. Y solamente Él nos concede participar con E Él somente Ele concede-nos a que participemos com Ele, como incensarios puros. como incensários puros. Mira lo que le pasó a Uzías. Vê aquilo que lhe passou a Uzias. Segunda de Crónicas 26, 14 a 19. Uzias proveu o exército inteiro de escudos, lanças, capacetes, coraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. E em Jerusalém fabricou máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de se atirarem com elas flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele, e com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: a ti, Uzias, não te compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimarem incenso. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha na mão um incensário para queimar incenso. E dignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Cuando hacemos lo que Dios no nos manda, Quando fazemos aquilo que Deus não nos manda, cuando decimos así ha dicho el Señor y Dios no lo ha dicho, quando dizemos assim disse o Senhor e Deus não o disse, cuando oramos carnalmente, vanamente, pronunciando en vano el nombre del Señor, quando oramos de forma carnal, em vão, pronunciando o nome do Senhor em vão, cuando suplantamos a otro en su ministerio, quando passamos a outro no seu ministério, usurpamos el ministerio de otro, quando usurpamos o ministério a outro, como si tuviéramos nosotros su unción, como se nós tivéssemos a sua unção, pues entonces nos puede pasar esto. então pode-nos passar isto. Porque, amigo mío, Porque, meu zapatero a amigo, tus zapatos. O sapateiro aos seus sapatos. Eso habría que decirle a nuestro presidente de España. Isso deveríamos dizer nós espanhóis ao nosso presidente de Espanha. Pero en cualquier caso, Mas em qualquer dos casos, ¿qué significa esto? o que é que significa isso? Hagamos solo lo que es voluntad de Dios. Façamos somente aquilo que é a vontade de No Deus. nos dejemos llevar por celos, contiendas, por vanaglorias, por orgullo. Não nos deixemos levar por ciúmes, por contenções, por vanglória, por desejos. No tengamos más alto concepto de nosotros Não mismos tenhamos o mais alto conceito de nós mesmos, que el que debemos de tener. daquele que devemos ter. Y cumplamos nuestro ministerio. E compramos o nosso ministério. Pero no agarremos el incensario si Dios se lo da a otro. Mas não agarremos nós o incensário se Deus o outorga a outro. Que sea claramente el Espíritu Santo quien nos dirija. Que seja claramente o Espírito Santo aquele que nos dirige. En la Biblia nos muestra Dios que había que echar incienso en las ofrendas. A Bíblia ensina-nos e mostra-nos Deus que devíamos usar incenso nas ofertas. ¿Qué significa cada vez que damos una ofrenda? O que é que significa? Que cada vez que damos uma oferta, Debemos de acompañarla con oración. devemos de acompanhar essa oferta com oração. No simplemente darlo y ya está, Não simplesmente dá-lo e já está. sino que hay que bendecirlo con la oración. Senão que há que abençoá-lo com a oração. Una oración de rendición, de entrega al Señor, Uma oração de render-lo, de entregá-lo ao Senhor. de reconocimiento de que todo es suyo, De reconhecer que tudo a Ele lhe pertence. de gratitud y por eso le ofrendamos, E de gratidão e por isso ofertamos. de petición de que sea bien usada y bendecida esa ofrenda. De petição de que seja abençoada e bem usada essa ofrenda. Así lo dice en Levíticos 2, dice claramente que hay que echar
incienso sobre las ofrendas. Assim nos ensina a palavra em Levítico 2, que há que utilizar e deitar o incenso sobre as ofertas. También en Levítico 24 habla de echar incienso sobre el pan. Também em Levíticos 24 fala de lançar o incenso sobre o pão. Cada vez que comemos alimentos, bendecimos el pan. Cada vez que tomamos e comemos alimentos, abençoamos o Pero pão. también hay que echar incienso en cada predicación. Mas também há que deitar incenso em cada pregação. Siempre orar antes de predicar. Sempre orar antes que preguemos. Siempre orar antes de cocinar la Siempre. palabra, el cordero, para darlo al pueblo. Sempre orar antes de cozinhar a palavra, o cordeiro, para apresentá-la ao povo. Siempre las oraciones en todo tiempo. Sempre as orações em todo o tempo. Qué hermosas son las experiencias como incensarios de Dios. Que formosas são as experiências como incensários de Deus. Me estaba gozando en releer la historia de Zacarías. Estava a ter um enorme gozo ao ler a história de Zacarias. En el capítulo de Lucas, del 5 en adelante, dice claramente, No capítulo 5 de Lucas diz claramente, Lucas 1, 5, Lucas 1:5, dice que Zacarías le tocó ministrar en el santuario diz que Zacarias teve que administrar no santuário y que le tocó ofrecer el incienso. e tocou-lhe a ele ir oferecer um incenso. Había un constante servicio continuo Havia um serviço contínuo, de constante, sacerdotes sacrificadores de incienso, de sacerdotes que sacrificavam incenso, sacerdotes sacrificadores del cordero sacerdotes sacrificadores do cordeiro o de otros muchos sacrificios que se hacían. ou de outros muitos sacrifícios que se faziam. Y le tocó a él Mas, no entanto, tocou-lhe a ele ese turno de sacrificio del incienso. o turno de ser ele a sacrificar o incenso. Él estaba casado con Elizabeth, Ele estava casado com Elizabeth, eran parientes de Jesús. eram familiares de Jesus Y Elizabeth era estéril. e Elizabeth era estéril. Y mientras estaba ofreciendo el incienso, Enquanto ele estava a oferecer incenso, se le apareció un ángel del Señor a la derecha del altar. apareceu-lhe um anjo do Senhor à direita do altar Y ese ángel del Señor le asombró tremendamente, imagínate. e esse anjo do Senhor assombrou-o terrivelmente. Imagina isso. Imagínate que estás de rodillas en tu cuarto, Imagina-te que estás de joelhos no teu quarto, en tu aposento alto, no teu aposento alto, y se te aparece un ángel delante de ti. e aparece um anjo diante de ti. Vamos a ver estas cosas como suceden en muchos incensarios santos, Vamos muchos ver siervos como de estas Dios. coisas vão acontecer em muitos incensários santos, em muitos servos de Deus. En este final de los tiempos se van a manifestar así los Neste final ángeles dos de Dios, tempos, cada vez más. assim se vão manifestar os anjos de Deus e cada vez mais. Y el ángel del Señor le dijo, no temas, E o anjo do Senhor disse-lhe: não temas, porque tu súplica ha sido oída. porque a tua súplica foi ouvida. ¿Qué súplica era esa? Que súplica era essa? Él quería hijos para Dios. Ele queria filhos para Deus. Él pedía al Señor que le diera fertilidad. Ele pedia ao Senhor que lhe desse fertilidade. No tenía hijos. Ele não tinha filhos. Para un hombre de Dios eso es un dolor tremendo. Para um homem de Deus, isso é uma dor tremenda. Igual que para un pastor, imagínate un pastor que no tiene hijos espirituales. Da mesma forma, para um pastor, imagina-te que ele não tem filhos espirituais. Y entonces clamaba y clamaba a Dios. Então ele clamava e clamava a Deus. Y dice, tu oración, tu intercesión ha sido oída. E disse-lhe o anjo: o teu clamor, a tua oração, a Y tua tu intercessão mujer foi ouvida. concebirá un hijo E a tua mulher concebirá um filho. y será grande delante del Señor. E será grande diante de Deus. Y así fue como su mujer concibió a Juan Bautista. E assim foi como a sua mulher concebeu a João o Bautista. Y después Jesús dijo de este profeta E depois Jesus disse deste profeta que ningún hombre nacido de mujer fue como él. que nenhum homem nascido de mulher foi como ele. Juan Bautista debió de ser algo fuera de serie. João Bautista foi alguém fora de série. De hecho, cuando Elizabeth recibe la visita de María, que Eh, estaba cuando- también embarazada de Jesús, De forma que quando Elizabeth recebeu uma visita de Maria, que também estava grávida de Jesus, pues en el vientre de Elizabeth saltó
No ventre Juan de Bautista. Elizabeth saltou João Se Bautista. le conmovió el vientre. Se comoveu o seu ventre. Y Juan Bautista dentro del vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. E João Bautista, dentro do ventre da sua mãe, foi cheio do Espírito Santo. Para salir del vientre como un incensario de oro. Para sair do seu ventre como um incensário de ouro. Y se pasó años y años orando y buscando a Dios. E passou anos e anos orando e buscando a Deus. Igual que Jesús. Da mesma forma que Jesus. Casi totalmente desapercibido hasta que comenzó su ministerio E passou totalmente despercebido até que começou o seu ministério. de trompeta de Dios. Ser uma trompeta de Antes Deus. pasó años y años siendo un incensario de oro delante de Dios. Antes passou anos e anos a ser um incensário de ouro Estas diante de Deus. experiencias y otras diferentes, mayores o menores, podemos tener tú y yo como incensarios de oro. Estas experiências e outras maiores ou menores poderemos ter tu e eu como incensários de ouro para Deus. Apocalipsis 5, 8 a 10. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico de novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Cuando Juan el apóstol, el amado, tuvo la visión de la revelación del Apocalipsis, Quando João, o apóstolo amado, teve a revelação da visão do Apocalipse, vio que había un pergamino, un rollo que nadie podía abrir. viu que havia um pergaminho, um rolo que ninguém podia abrir. Y entró en gemido, entró en quebranto al ver que no había nadie digno de abrir aquel rollo. E começou a gemer e entrou em quebranto porque não havia ninguém digno de abrir aquele rolo. Pero por fin vino el Cordero inmolado y abrió el pergamino y le quitó los sellos. Mas por fim veio o Cordeiro imolado de Deus e retirou-lhe os selos e abriu o pergaminho. Y entonces hubo una gloria inmensa en el cielo. Então houve uma glória imensa no céu. Y ahí pues resulta que los 24 ancianos que tenían las copas de oro, E aí vê-se como os 24 anciãos tinham esses copos de ouro. llenas del incienso, Essas taças estavam cheias de incenso. de tus oraciones y las mías. Das tuas orações e das minhas. Pues ¿qué hicieron? E o que é que fizeram? Cantaron cántico al Señor Cantaram um cântico ao Senhor. y proclamaron que ha llegado la hora. Proclamaram que tinha chegado a hora. Proclamaron que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, Proclamaram sacrificadores. que Deus fez-nos reis e sacerdotes Que ha llegado sacrificadores. el tiempo en el que reinaremos sobre la tierra. E que tinha chegado o tempo de que reináramos sobre a terra. Una noche me había dormido orando, diciendo al Señor: háblame, háblame, À háblame. noite tinha deixado-me dormir e a orar ao Senhor e dizer: fala-me, fala-me, fala-me. Muchas noches cuando no puedo dormir enseguida, Muitas noites, quando não sou capaz de deixar-me dormir, ahí me acurruco aí enrolo-me y le digo al Señor: háblame, e começo a dizer: Senhor, fala-me, háblame. fala-me. Habla que tu siervo sobre el anticristo, la última bestia. Sobre o anticristo, a última besta. Pero lo hermoso es que tus oraciones las tienen los 24 ancianos en las copas de oro. Mas o formoso é que as tuas orações têm os anciãos nas taças de ouro. Y esas oraciones salen de las copas de oro para Dios. E essas orações saem dessas taças de ouro para Deus. Queridos hermanos, Queridos irmãos, somos incensarios, somos incensários. incensarios de oro para el Señor. Incensários de ouro para o Senhor. Cuanto más incienso mandamos Quanto mais incenso mandamos en el poder del Espíritu, no poder do Espírito, más manifestaciones de Dios. mais manifestações de Es Deus. como que Dios se ha limitado a actuar conforme a las oraciones que pone en sus hijos. É como que se Deus tivesse limitado conforme às orações que fazem os seus filhos. Siempre podemos preguntarnos, ¿es que Dios no puede hacerlo Él por su cuenta? Sempre podemos perguntar, será que Deus não pode fazer as coisas pela sua própria conta? Claro que puede, Claro que sim que pero pode, no quiere. mas Ele não quer. Él quiere estar en comunión con sus hijos Él y quiere actuar en comunión con sus hijos. Ele quer estar em comunhão com os seus filhos e atuar em comunhão com os Ha seus filhos. establecido un yugo. Ele
estabeleceu el yugo jugo, de Cristo. o jugo de Y Él Cristo. es fiel a su compromiso, a su pacto Y de Él es fiel trabajar a su con compromiso, a su nosotros alianza. y a través de nosotros. Para ser conosco e através de nós. Apocalipsis 8, Apocalipse 8. del 1 al 5. Quando abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. E lhes foram dados 7 trompetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois do anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Nosotros somos los incensarios de oro Nós somos os incensários de ouro que hemos de lanzar incienso de petición de juicio, de petición de cumplimientos que proféticos. devemos lançar incenso de petições de juízo, de petições de cumprimentos proféticos. Y en estos tiempos el Señor nos va a dar mucho incienso, E neste tempo o Senhor vai dar-nos muito incenso. es decir, mucha inspiración del Espíritu Santo. É por dizer muita inspiração do Espírito Mucha Santo. motivación, mucho impulso del Espíritu Santo Muita para orar. motivação, muita inspiração do Espírito Santo para orar. Él va a poner en nosotros el querer, Ele vai pôr em nós o querer, como el hacer. como o fazer. Él va a poner en nosotros los motivos por los que orar. Ele vai pôr em nós os motivos pelo que Por eso orar. hemos de orar de esta manera. Por isso devemos de orar desta forma. Señor, enciéndeme Senhor, como acende-me incensario tuyo. como um incensário teu. Dame incienso en abundancia para que yo sea tu instrumento de Dá-me lanzarlo a Dios. incenso em abundância para que eu possa ser teu instrumento. Qué hermoso trabajo Que mais formoso trabalho de ser instrumentos de Dios para que motivemos a Dios a establecer su reino y su justicia. Sejamos instrumentos de Deus para que motivemos a Deus a estabelecer o seu reino e a sua justiça. Sube la oración de los santos como humo delante de Dios. Sobe a oração dos santos como fumo diante de Deus. Una de las oraciones que va a intensificarse fuertemente Uma en das nuestra orações vida que se vai intensificar fortemente nas nossas vidas es: Señor, haz justicia. é dizer: Senhor, faz justiça. Quita ata y reprende los hombres fuertes. Ato e repreende os homens fortes. Quita a los impíos de su soberanía. Retira os impíos sobre a sua Quita a soberania. los mercaderes del templo de su Retira os mercadeiros do comercio templo, do seu comércio vergonzoso. vergonhoso. Y el Señor lo va a hacer. E o Senhor vai fazê-lo. Te vas a encontrar con que el Espíritu Santo te motiva a clamar de esta manera. Vais encontrar com que o Espírito Santo vai motivar-te desta forma. Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 6. Que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de toda a sorte de pós aromáticos do mercador? ¿Quién es esa que sube del desierto? Que é isso? Aquilo que sobe do deserto, Como una columna de humo. como uma coluna de fumo. Así es el arrebatamiento de la iglesia. Assim é o arrebatamento da Y igreja. esta iglesia sube sahumada de mirra y de incienso. Esta igreja sobe coberta de incenso de mirra. Sube empapada, completamente empapada de mirra e incienso. Sobe completamente empapada de mirra e incenso. Porque en el final de la iglesia, Porque no fim da igreja, cuando ya no pueda ni comprar ni vender, ni tenga que hacer ninguna cosa quando já não terrenal, possa comprar, nem vender, nem fazer qualquer coisa porque terrenal, solamente está dedicada, consagrada a adorar a Dios, porque somente está dedicada e consagrada a adorar a allá en Deus, el desierto, en las cuevas o en los montes donde esté esperando. aí no deserto, nas covas ou nos montes onde esteja à espera. Aquí habla del desierto. Aqui fala sobre o deserto, Porque sabemos que habrá una huida, un éxodo masivo de la iglesia al desierto. porque sabemos que haverá
êxodo da igreja até o deserto. Allí la iglesia estará consagrada a orar y a orar y a orar sin cesar. E a igreja aí estará consagrada unicamente a orar Para sem que se cessar. cumplan todos los propósitos de Dios. Para que se cumpram todos os propósitos Para de que se Deus. derramen las copas de la ira mientras está orando. Para que se derrame as copas da ira de Deus enquanto está a orar. Mientras que ella está protegida en ese lugar secreto. Enquanto ela está protegida nesse lugar secreto. Y al fin, E ao fim, la victoria es total. a vitória é total. Y la iglesia es liberada del mundo. E a igreja então é Como liberta do Israel mundo. fue liberado de Egipto. Tal qual como Israel foi Y la libertada de Egito. iglesia sube empapada de mirra y de incienso. E a igreja sobe empapada de mirra e incenso. Porque ahí sí que ha aprendido a interceder, a orar sin cesar. Porque aí sim no deserto aprendeu a orar e interceder, a orar Tenemos sem cessar. tantas cosas naturales que hacer. Temos tantas coisas naturais que fazer. Damos tanta prioridad a las cosas naturales. Damos tantas prioridades às coisas naturais. Incluso cuando servimos a Dios. Mesmo quando estamos a servir a Deus. Que le vamos quitando tiempo a lo más importante, que es ser incensarios de oro para Dios. Que vamos retirando o tempo ao mais importante, que é ser incensários de ouro para Deus. Quiero que sepas Quero que saibas que Jesucristo es el incensario de oro perfecto. que Jesus Cristo é um incensário de ouro perfeito. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 6. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Está hablando del esposo. Está a falar sobre o esposo. El esposo se va al monte, al collado del incienso. O esposo vai ao monte, ao outeiro do incenso. El esposo está siendo el incensario de oro a la diestra del Padre noche y día. O esposo está a ser o incensário de ouro à direita do Pai noite e dia. Aquí está diciendo cómo va a orar por la novia. Aqui está a falar de como vai estar a orar pela noiva. Aquí está claramente mostrando cómo Él es el intercesor constante, el que vela y ora por ti y por mí, noche y día. Aqui está a mostrar claramente como é Ele aquele que intercede noite e dia por ti e por mim. Uno de los más maravillosos regalos que Dios me dio una vez dos mais maravilhosos, das mais maravilhosas prendas que Deus me deu alguma vez es dejarme bien grabado en el corazón. é deixar-me bem gravado no meu coração, Porque gracias a que Él ora por mí, porque graças a que Ele ora por mim, el Espíritu Santo actúa en mí. o Espírito Santo então atua em mim. Esa revelación fue tan tremenda, impactante, Essa revelação foi tremenda e tão que impactante nunca se me olvidará. que jamais se me esquecerá. La Biblia tiene miles y miles de versículos. A Bíblia tem milhares e milhares de versículos. Muchos de ellos los leemos y se nos olvidan. Muitos deles lemos-los, mas esquecemos-nos. Pero hay algunos que se te quedan grabados como un tesoro en el corazón. Mas há alguns que ficam gravados como um tesouro Y no así coração. está escrito en el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 12. Assim está escrito em Cantares do Cantar, Que versículo 1, mientras el rey estaba en su reclinatorio, que enquanto o rei estava no seu reclinatório, mi nardo dio su olor. o meu nardo deu o seu olor. Mientras el Rey Jesucristo está intercediendo por mí, Quer dizer, enquanto o Rei Jesus Cristo está a interceder por mim, pidiendo socorro, auxilio al Padre por mí, pedindo socorro, auxílio ao Pai por mim, el nardo, el Espíritu Santo dentro de mí saca ese olor o nardo, o para Espírito Dios. Santo dentro de mim saca esse olor para Deus. Saca ese olor de incienso santo para Dios. Saca esse olor de incenso santo para Deus. Y saca ese olor de aceite puro para E Dios. saca esse olor de óleo puro para En Deus. realidad, los sacrificios de labios de oración, Na realidade, os sacrifícios de lábios de oração, perfectos y agradables a Dios, perfeitos e agradáveis a Deus, consisten en unirnos al incensario de oro que es Cristo. consistem em que nos unamos ao incensário de ouro que é Jesus Hemos Cristo. de pedirle al Espíritu Santo
devemos de pedir ao Espírito Santo, al orar, ao orar, que nos una a la voluntad de Cristo. que nos una à vontade de Que Cristo. juntos, unidos con Cristo, oremos al Padre. Que juntos e unidos com Cristo possamos orar ao Pai. Porque el Padre nunca le niega nada de lo que pide Jesús, lo Porque que o pide su Pai Hijo. jamais nega nada ao que pede Jesus, seu Por Filho. eso todo lo que le pediréis al Padre en mi nombre, Por lo isso, tudo haré. aquilo que pedireis ao Pai, pedi-lo em meu nome e assim o fareis. Pero cuántas veces se repiten las oraciones prefabricadas y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, como si fuera una fórmula religiosa. E quantas vezes repetem as orações fabricadas e no nome de Jesus, e no nome de Olvidando que Jesus, en el nombre de Jesús significa en la voluntad de Jesús, dizendo o nome de Jesus significa na vontade de Jesus, unidos a Cristo, unidos a Cristo, por medio de Él, por meio dele, presentemos incienso grato al Padre, apresentemos incenso grato ao Pai, porque Él solamente se agrada de Jesús. porque ele somente se agrada de Aprendamos Jesus. a orar en esa unidad con Cristo. Aprendamos a orar nessa unidade com Cristo. Y entonces todo lo que pidamos será hecho, E então tudo aquilo que peçamos será feito. porque nada le niega al Padre a Jesús, Porque nada nega ao Pai a Jesus. porque Él lo puede todo. Porque Ele pode o todo. Sacrificios de labios de oración, Sacrifícios de lábios de oração. incienso puro de nuestra boca, Incenso puro da nossa boca. porque eso es lo que agrada a Dios. Porque isso é aquilo que agrada a La Deus. oración de los rectos es el gozo del Señor, A oração dos retos é o gozo do Senhor. dice un proverbio. Diz provérbio. Por tanto, yo te invito hoy Portanto, eu hoje convido-te que te pongas de pie conmigo para possas orar, pôr-te de pé comigo para orar. conforme al Salmo 141. Conforme ao Salmo 141, 1 y 2, 1 a 5, del 1 al 5. do 1 ao 5. Qué hermoso orar leyendo este salmo. Que formoso é poder orar a ler este salmo. Este salmo forma parte de ese incienso puro que ya fue fabricado Este salmo faz parte desse incenso puro que já foi fabricado. y que el Espíritu Santo lo renueva día a día como palabra eterna de Dios. E que o Espírito Santo o renova dia e dia como incenso santo, palavra de Deus. Oremos así. Oremos então assim. Ó Senhor, a Ti clamo, dá-te pressa em acudir-me. Dá ouvidos à minha voz quando a Ti clamo. Suba a minha oração como incenso diante de Ti e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade. E não coma eu das suas gulodices. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. E repreenda-me, isso será como óleo sobre a minha cabeça. Não o recusa a minha cabeça, mas continuarei a orar contra os feitos dos impíos. Continuaré a orar y a orar Continuarei a orar e a orar contra la injusticia, contra a injustiça, contra la mentira, contra a mentira, contra el reino del maligno, contra o reino do maligno, contra principados y potestades, contra principados e potestades, contra huestes de maldad. contra as hostes de maldade. Continuaré a orar y a orar, Continuarei a orar e a orar, invocando el favor de Dios, pedindo o favor de Deus, la misericordia de Dios, a misericórdia de la Deus, provisión de Yahvé Jireh, a provisão de Jeová el Jireh, perdón perfecto, completo de nuestro Padre. o perdão perfeito e completo do nosso Pai. Oraré y oraré constantemente, Orarei e orarei constantemente, pidiendo la revelación al Señor, pedindo a revelação ao Senhor, que nos ilumine, que Ele nos alumie, que su palabra sea lámpara a nuestros pies, que a Sua palavra seja lâmpada que aos no nossos salgamos pés, nunca del camino, que não saiamos nunca do caminho, que sigamos avanzando hasta llegar a la meta, que sigamos avançando até chegar à meta, que nos guarde de nosotros mismos, que nos guarde de nós mesmos, que nos libre de tentación, que nos livre de tentação, que nos proteja del mundo y del diablo, que nos proteja do mundo e do diabo, y que nos use que nos use conforme a su voluntad, conforme a Sua vontade
Y que abunde sus frutos de labios en nuestra boca. e que abundem os seus frutos de lábios na nossa boca. Frutos del Espíritu Santo. Frutos do Espírito Santo. Para la gloria de Jesucristo. Para a glória de Jesus Cristo. Cada día. Cada dia. Constantemente. Constantemente. Que me deleite yo. Que me deleite eu. En dar esos frutos. Em dar esses frutos. Agradables a Dios. Agradáveis a Deus. Por medio del Espíritu Santo. Por meio do Espírito Santo. Y para gloria de Cristo. E para a glória de Cristo. Amén. Amém.